Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Estamos aqui hoje, no dia 10, para realizar mais uma gira do Templo Escola Pai João de Aruanda. Eu sou o Gleison, estou aqui ao lado do Adilson, que vai conduzir a gira para a gente, nosso dirigente espiritual, e que todos estejam aqui nessa formação dessa corrente, pensando no bem, pensando em coisas boas, né, Adilson? Nesse mês tão maravilhoso aí que a gente está fazendo as giras, também em homenagem a Oxum, né, a essa vibração tão importante para a gente na Umbanda. Que assim seja. Que assim seja, Gleison. Obrigado a todos por estarem aí acompanhando esse nosso trabalho. E vamos dar início à nossa noite. Vamos sim. Vamos lá, Gleison, você faz a prece inicial? Assim, então, neste momento em que a espiritualidade já se faz presente, a gente pede todas as bênçãos à Mãe Oxum, a gente agradece a toda a energia aqui manipulada nessa gira. Dos nossos guias espirituais. Pai amado, tu disseste quando houveste dois ou mais reunidos em teu santo nome, tu estaria presente em espírito e verdade. É confiante nas suas santas palavras que estamos aqui, nessa noite, mais uma vez, reunidos para realizar essa gira de hoje. Agradecemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Epababá, Oxalá. Epababá, Oxalá. A proteção da casa, Gleison, por favor. Faça sim. Aproveitando toda essa energia, a gente pede aos guardiões da casa, Exus e Pombogiras, para que possam abençoar e fazer a limpeza física e astral no Templo Escola Pai João de Aruanda e também nos locais onde as pessoas se encontram assistindo essa gira. Laroye Exu, Exu Emojubá. O que você tem hoje de ensinamento para a gente? Então, iniciei a gira falando que a gente, nesse mês, está homenageando aí Oxum, nessas giras que a gente tem feito aí nessas noites de segunda-feira, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa vibração, falar um pouquinho sobre essa Iabá, como a gente chama os orixás femininos, né? Então, Oxum é a agregação do amor, das concepções e das agregações universais, concebendo tudo e todos. Oxum é o orixá que personifica o feminino. A ela se atribui o útero e a feminilidade. Orixá da fertilidade, que ganha o título de Yalodê na nação iorubá, ou seja, a grande mãe. Título conferido à pessoa que ocupa o lugar mais importante entre todas as mulheres da cidade. Vamos falar disso hoje, sabe por quê? Hoje, no dia 10 de outubro, também, a gente tem o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Importante a gente falar sobre a mulher, falar sobre essa vibração tão feminina e o sagrado feminino dentro da Umbanda para a gente, falando dessa vibração Oxum. A vibração Oxum para a Umbanda irradia em ondas ao coração, que vão ligando as substâncias, os elementos, as essências, os sentimentos, e unindo seres afins entre si, pelo elo do amor, né? Amor que a gente tanto prega aqui, esse amor universal, né? Não só o amor carnal, como a gente fala, né? Esse amor de um homem ou uma mulher, né? Ou mesmo na formação de uma família, o amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, esse amor a qual a gente só percebe ele dessa forma, mas o amor universal mesmo, como lei universal do amor, né?
Oxum rege sobre a concepção da vida, a agregação e a diluição do emocional apaixonado que desequilibra as uniões. Esta é uma energia apaziguadora, delicada, meiga, sensível, protetora e amável de Oxum. Talvez essa característica aí de grande mãe de Alodê passe também por essa questão desse amor que é colocado nessa vibração de Oxum. Desse modo, Oxum é a senhora dos regatos e das fontes de água clara, deusa do dengo e da formosura, vaidosa e coquete. Seu ritmo, chamado Ijexá, região da África banhada pelo rio Oxum, é lento, voluptuoso e sensual, como as mulheres, chamada no Brasil de Senhora do Ouro e da Riqueza. Na África, foi Senhora do Cobre, né? Pois era esse. Uns atribuem a vaidade, os ciúmes e o apego, a riqueza, a essa orixá, assim como na concepção personificada de todos os orixás da África, as qualidades e defeitos são próximos do ser humano. Em suas lendas, a menstruação, a maternidade, a fertilidade, enfim, tudo que se relaciona ao universo feminino ganha destaque e é valorizado. Oxum, desde a África, é orixá do amor, favorece a riqueza espiritual e material, além de estimular sentimentos como amor, fraternidade e união. Orixá da maternidade, do ventre, do empoderamento feminino. Oxum representa o sagrado feminino através do arquétipo da mulher elegante e amorosa, mas também inteligente, determinada, persistente, desinibida e senhora da fertilidade. Assim como a gente quer ver todas as mulheres, né? Assim como a gente tem que vê-las para aprender a respeitar, né? A vibração Oxum nos sensibiliza para a diplomacia e a capacidade de escuta do outro. Quão importante essa sensibilidade para fazer a escuta e ter essa empatia, colocar-se no lugar do outro, né? Para as questões emocionais e seu equilíbrio, ou seja, reconhecer a influência das emoções e, em resposta, exercer o autocontrole sobre elas, de modo a obter reações mais centradas, racionais e harmônicas, mesmo quando diante de situações extremas. O chakra, né, o chakra tocado por essa vibração é o cardíaco. A sua função principal é metabolizar a energia do amor, o poder pessoal de amar e ser amado, e despertado nesse chakra. Também é o centro energético dos sentimentos e emoções. Sua função é o amor e está ligado às emoções superiores, afetos, sentimentos e à necessidade pessoal de aceitação e apreciação. Nele residem, por exemplo, a bondade, a piedade e a afeição. Esse centro de força dá sustentação aos serviços da emoção e do equilíbrio em geral. É comum vermos a representação de Oxum vestida de amarelo-ouro, representando as riquezas dessa orixá. Porém, na Umbanda, a representamos na cor azul claro, que lembra as águas dos rios e cachoeiras. Como vocês podem ver na minha guia de Oxum, né, esse filho de Oxum que vos falo aqui hoje, né? Oxum talvez seja a orixá que mais foi associada a diferentes santas católicas no processo histórico do sincretismo religioso, né? Nas religiões de matriz africana de norte ao sul do país, né? As qualidades da orixá que mais influenciaram nas associações com a Virgem Maria foi a maternidade, né? A grande mãe, a Ialodê, né? Com a capacidade de cuidar de seus filhos, e, claro, as virgens ligadas aos rios e ao poder curativo das águas, né? A gente tem Oxum representado aí em diversas santas católicas, né? Em Pernambuco, em outros estados do Nordeste, foi sincretizada com Nossa Senhora do Carmo, na Bahia, sincretizada com Nossa Senhora das Candeias, ou mesmo da Candelária, né? Em Minas Gerais, foi sincretizada com Nossa Senhora das Dores, ou Nossa Senhora da Piedade. No norte do Brasil, como a gente viu ontem aí, o Círio de Nazaré, né? Foi sincretizada com Nossa Senhora de Nazaré, né? A Virgem Protetora dos ribeirinhos e pescadores que navegam ali nos rios da região, né? No sul do Brasil, ela foi sincretizada com Nossa Senhora Imaculada Conceição,
né, protetora dos pescadores e navegantes, ou mesmo Nossa Senhora dos Navegantes, às vezes, né? E no Centro-Oeste e no Sudeste, associada a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, essa que a gente comemora aí no dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, e por isso a gente comemora também o dia de Oxum nesse mês, fazendo esse sincretismo, assim como na tradição dentro da Umbanda, né, esse sincretismo foi feito com as Santas Católicas, e a gente tem esse elo aí de todas essas Nossas Senhoras, de toda essa representação da Mãe do Cristo, da Mãe de Jesus, nessa Nossa Senhora Aparecida, né? O elo que une os seres sobre a mesma crença religiosa e o magnetismo agregador de Oxum. Por esse motivo, comemoramos o dia de Oxum no 12 de outubro. Dia das Crianças, né? E dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que une todo o povo em volta dessa figura mãe tão importante para a gente. Sua saudação significa olhai por nós, mãezinha, e a gente fala ora eu ou ora eu, pedindo sua proteção. Que assim seja, né, Deus? Assim seja, que o Oxum possa nos proteger aí na sua luz, nas suas águas, que a gente possa, assim, se mergulhar nas águas de Oxum cada vez mais, compreendendo e buscando o equilíbrio emocional, vibrando sempre o amor, vibrando sempre as possibilidades boas, que foi essa lei tão importante, essa lei universal, que é a lei do amor, foi trazida para a gente com tanto conhecimento, que é o Cristo que nos prega em seu Evangelho. Não é isso? E que assim seja. Muito bom, obrigado pelos ensinamentos, né? Importante a gente saudar nesse dia de hoje. Sim, sim, muito importante. Bom, e dando sequência... Bom, a gente sempre traz um fundamento, a gente sempre traz essa possibilidade do que a gente acredita dentro da Umbanda, e uma das questões em que a gente acredita na Umbanda é essa questão do nosso melhoramento e evolução moral e espiritual. Isso passa por vários campos. Passa pelo campo emocional, passa pelo campo espiritual, né? Passa pelo campo físico também, passa por todas as questões que precisam de equilíbrio, né? Então, eu queria falar um pouquinho hoje de equilíbrio emocional, buscando aí essa energia que a gente começou, a gente iniciou no nosso fundamento, né? Falando exatamente dessa vibração Oxum, e falar um pouquinho sobre equilíbrio emocional. O que seria essa história de você precisa ser equilibrado emocionalmente, você precisa utilizar mais a inteligência emocional, que é um termo muito utilizado hoje, né, que a gente fala muito de inteligência emocional e equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é uma competência comportamental que permite reconhecer a influência das emoções e, em resposta, exercer o autocontrole sobre elas, a fim de obter reações mais centradas, racionais e harmônicas, mesmo quando diante de situações extremas, como as das crises. Muito se fala sobre inteligência emocional. Ter ou não ter o controle sobre as emoções afeta a nossa capacidade de tomar decisões e seguir em frente diante das adversidades da vida. Conhecer a si próprio é um primeiro passo para quem busca o equilíbrio emocional. Prestar atenção às suas ações e reações diante dos acontecimentos, concentrar-se no aqui e agora, praticar a autocompaixão e tentar fazer diferentes quando sua atitude não for aquela que você desejava, são alguns passos que ajudam a alcançar o bem-estar emocional. Lidar com tantas emoções ao longo do nosso dia a dia, que muitas vezes fica difícil manter o equilíbrio emocional, mas será que isso é possível? A resposta é simples. Sim, é possível aprender a cultivar níveis cada vez maiores de bem-estar emocional. Uma pessoa equilibrada emocionalmente é aquela que consegue ter clareza e segurança diante dos problemas, buscando resolvê-los de maneira mais assertiva possível, respeitando seus sentimentos e limites, né?
Primeiramente, é preciso se tornar consciente das nossas emoções. Embora nem sempre seja possível saber especificamente qual é o sentimento, é importante reconhecer que você está, sim, sentindo algo. Permita-se sentir diferentes emoções sem julgamentos. Antes de qualquer reação, identifique a sua emoção. Coloque a emoção em palavras. Esta forma simples de autoconfirmação pode ajudar a entender o que fazer ao invés de reagir automaticamente e inconscientemente. Muitas pessoas imaginam que ser equilibrado emocionalmente é equivalente a ser calmo e zen o tempo todo. Como se alguém conseguisse isso, né? É natural ter sentimentos de tristeza ou raiva. Porém, a pessoa com equilíbrio emocional identifica seus pontos fortes e fracos e lida de forma mais saudável com situações que a incomodam. Quando a pessoa tem equilíbrio emocional, ela consegue reconhecer estes sentimentos em si, como estão lhe afetando e como lidará com a situação a partir disso. Essa reflexão impede que a pessoa haja apenas por impulso, sem pensar na consequência de seus atos. O chakra cardíaco é o nosso quarto chakra. Ele rege o amor puro e que vem de dentro de nós, trabalhando o nosso perfil afetivo, sendo o canal pelo qual nossas emoções e sentimentos se movimentam. Nesse artigo, vamos falar um pouco mais sobre esse, que é o chakra associado à nossa generosidade e compaixão. Vem com a gente nessa jornada do amor incondicional. O chakra cardíaco está localizado na direção do coração, mais precisamente na altura do externo, osso que forma a caixa torácica e tem a função de sustentar as costelas e a clavícula. Uma das principais funções desse chakra é energizar o sangue e o nosso corpo físico. Ele responde por nossas formas elevadas de emoção, em que não há espaço para o egoísmo. É a porta de sentimentos como amor altruísta e generosidade. Mas também é o local onde guardamos nossas mágoas e ressentimentos. Esse chakra equilibrado ajuda a energizar os outros, trazendo uma grande harmonia, principalmente no âmbito espiritual, que fica mais aflorado. Conseguimos nos conectar com os outros, sentir amor pela vida e felicidade genuína. Somos mais capazes de fazer o amor fluir de forma leve e contínua. Como o sangue em nossas veias, passamos a nos abrir mais para o perdão e o auto-perdão. Não se esqueça, seu corpo é o seu lar mais precioso. Aonde quer que você vá, ele irá junto. Portanto, cuide bem dessa morada, pois ela precisa desse carinho ao longo de sua jornada na vida. Ame-se, ame os outros de forma plena, perdoe mais, não guarde ressentimentos, acima de tudo, respeite-se e cuide-se. Bom, eu vi esse texto, achei bem bacana essa reflexão, por dois motivos. Um, quando ele fala exatamente dessa questão da inteligência emocional, não significa você não sentir, não ter sentimentos que não te fazem bem, não ter sentimentos que ainda são sentimentos evolutivos, como, por exemplo, a raiva, como, por exemplo, você não se sentir bem com algo que alguém falou, ou algo que alguém não fez por você, ou deixou de fazer por você, né? E você se sentir mal com aquilo, você criar uma expectativa pelo que o outro está fazendo e não ser correspondida, né? Então, esse texto, ele fala muito sobre isso. A vida é feita desses momentos também, só que a gente precisa acolher a todos os sentimentos. E a forma com que a gente reage diz respeito a essa inteligência emocional. Se isso me incomoda, incomoda exatamente porque aquele sentimento ainda precisa ser trabalhado. Incomoda porque é esse sentimento que eu preciso trabalhar na minha evolução, na minha caminhada. E aí sim ter a resposta. Mas o que a gente faz no dia a dia? A gente, no ímpeto de dar uma resposta, a gente agride, a gente briga, a gente chora, a gente não consegue acolher um sentimento que nos incomoda. Ele nos incomoda tanto, que ele nos agride tanto, que a gente não consegue transmutá-lo. E isso
é que a gente fala que é preciso entrar em equilíbrio. E aí ele traz isso, mostrando claramente que quem está trabalhando essa energia na gente são esses centros de força que a gente tem no corpo como um todo. Um desses centros é esse chakra cardíaco. Tão importante ser trabalhado. Por que todo mundo fala assim, olha essa raiva, olha esse jeito que você trabalha as suas emoções, vai acabar te dando um infarto? Por que será que fala desse sentido? Porque essa energia que é trabalhada, né, desses sentimentos, afetam também fisicamente essa região. Por isso a gente precisa trabalhar todas essas energias da melhor maneira possível. Assim, por isso que eu trouxe esse texto. O que você acha disso? Sim, muito bom esse texto. E assim, eu queria falar sobre dois assuntos muito importantes aí que você está. O primeiro deles é o auto-perdão, Olha que bacana. porque nem sempre a gente tem noção que a gente tem que se perdoar também. A gente faz os atos, fica com raiva, acontece um monte de coisa, isso faz mal para a gente e a gente não se perdoa, porque nem sabe que tem que se perdoar. A gente fica anos com isso, né? Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito desse jeito, daquilo, às vezes era só a forma, a única opção que você tinha para fazer. Então isso faz muito mal para a gente, essa questão de não se perdoar, né? E outra coisa que quero falar também, que você falou, é sobre a questão da expectativa que a gente tem do outro. Então, sempre você acha que o outro vai agir da forma que você agiria, da forma que você quer que ele agisse, e nem sempre ele também vai fazer desse jeito, nem sempre as expectativas vão ser como você quer, porque as pessoas têm conhecimento distinto, têm sentimentos distintos dos nossos, e elas vão fazer as coisas de acordo com aquilo que elas pensam, aquilo que elas sentem. Então, isso aí faz a gente ficar sempre muito frustrado. Como, por exemplo, sei lá, no dia do seu aniversário, você adora dar presente para as pessoas e fica frustrado que a pessoa não te deu um presente no dia do aniversário. Mas aí eu não sei qual a situação que ela se encontra nesse momento, não sei porquê. Ou até não vou nem falar de presente, falar de uma ligação. E aí você cria uma frustração porque a pessoa não te ligou, não se lembrou de você, e às vezes você não sabe na vida dela o que está acontecendo. Ou mesmo como ela colhe isso, né? Se para Isso. ela é tão importante quanto para você nesse sentido, Sim. né? Então, para ela, como não tem essa importância, aí ela não vai agir como você agiria. Então, isso é muito complexo, essa questão. Então, a melhor coisa que a gente faz é não criar expectativa no que os outros vão fazer, porque aí a gente não se frustra. Isso é verdade. É bacana isso que você traz essa reflexão, né? Principalmente com relação ao auto-perdão, né? Sim. Trabalhar os sentimentos é acolher tudo aquilo que eu sinto e aqueles que não me fazem bem, aprender a perdoar. Eu estou o tempo inteiro em processo de mudança. Todo dia é um dia de recomeço. Todo dia é um dia de sentir novas emoções, sentir de forma diferenciada os sentimentos e evoluir. E aqui assim seja. Que assim seja, por isso. Esse é o texto que eu quis trazer para a gente conversar um pouquinho sobre ele, Adilson. Que bom que a Muito gente, bom. né? Vamos lá, dar prosseguimento? Vamos sim, vamos chamar Pai Joaquim, Ah, que bacana. que ele vem complementar, não, porque ele sempre dá uma palestra à parte. Esse é o momento que a gente mais espera. Então, que ele venha. Que assim seja. Adorei as almas. As almas adorei. Salve. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem milonga pra benzer. Salve, filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bênção. Salve, meus Salve. filhos. Mestre Jesus seja sempre o guia dos meus filhos. Usando nosso Pai, possa abençoar com sua luz todos esses filhos que aqui estão, para escutar esse velho nesse momento tão bacana, filhos, em que a gente para a nossa vida alguns minutos para se conectar. Se conectar ao que, meu filho, que a gente faz aqui? A gente se conecta
ao que a gente tem de mais sagrado, ao que a gente tem de mais bonito na gente, filhos, que é esse corpo espiritual que você carrega nesse corpo físico, nesse invólucro aqui que todos nós temos quando encarnamos, mas que está o tempo inteiro em ligação com o seu Criador. Filhos, o maior ensinamento que foi dado pelo Cristo, esse ser tão iluminado, filho, que veio à Terra nos ensinar a viver melhor, foi sobre perdão. Filhos, quando o Cristo veio à Terra, esse mundo, acredite vocês, ainda era pior que esse mundo que vocês vivem. Há 2000 anos atrás, a lei que valia era a lei do olho por olho, dente por dente. A ofensa que se fazia era a principal motivadora para uma nova ofensa. E esses ciclos de ofensa, eles aconteciam porque nenhum daqueles seres conseguia ainda perceber o quanto essas ofensas agredia muito mais a si mesmo que aquele que ele queria agredir. E aí veio esse homem sábio, trazendo, filhos, todo o ensinamento sobre uma lei universal que rege todo esse universo. Não apenas esse pequeno planeta Terra, mas esse universo como um todo em sua criação desse Deus maior. Uma lei do amor. Uma lei, filho, ele falava. Ama a si mesmo, filho. Amai a Deus sobre todas as coisas. E a ti mesmo, filho. O que é amar a ti mesmo, filho? Para amar o teu próximo. Se não conseguir se perdoar, filho. Amar a si mesmo, filhos, é falar, perdoa-te, meu filho, quantas vezes for necessário, nos seus erros, nos seus sentimentos distorcidos. Acolhe, filho, esses seus sentimentos que ainda te machucam e transforma eles com o perdão. Quando você olhar para dentro de você, quando você começar a olhar para você com esses sentimentos, filho, você vai começar a compreender a grandeza que esse Cristo Jesus trouxe para você no seu peito. Ora, filhos, pois é isso que faz vocês não terem segurança emocional. Que é esse estado, filho, em que a gente se encontra, que muitas vezes o que nos desperta é o egoísmo, é o pessimismo, a falta de conhecimento de si mesmo. Muitas vezes a vaidade aflora e os filhos perdem a humildade. Então, filho, quando a gente fala as palavras bonitas que foi falada aqui hoje, filho, fala-se até que é uma inteligência. É sim, usar de muita inteligência quando se usa os sentimentos a seu favor. Ah, mas este velho fala de uma forma, mas quem é que agride esse preto velho? Quem é? Por isso que ele fala dessa forma. Não, filhos. Esse velho pode falar desses sentimentos porque foi apenas trabalhando os sentimentos de perdão, esse velho se tornou preto velho. Trabalhando em tudo aquilo que agredia e que ele trazia de endurecimento e embrutecimento no seu coração, esse velho tornou preto velho. Compreendendo,
filho, que maior que qualquer coisa e agressão que os filhos possam ter passado, maior é o perdão. Maior é o sentimento que eu guardo dentro do peito. Ora, filho, você não pega o lixo e guarda na sua gaveta ou debaixo do seu travesseiro. Você logo cuida, antes que ele cheire mal, de botar para fora da sua casa. Por que você faria isso com os sentimentos que ainda te machucam? Por que você guardaria justamente no seu peito, no seu coração? Você tem que botar para fora. Você tem que jogar eles fora, transmutando o amor, filhos. Transmutando justamente para que esses sentimentos não envenenem a sua alma. Que os filhos cresçam, filho, a cada dia, acolhendo e perdoando a si mesmo. Por quê, filhos? Porque ao olhar o outro, você vai olhar com mais generosidade, sabendo que ele também está em processo de mudança. E aí, filho, quantas vezes for necessário, você vai com leveza saber perdoar também quem está a seu lado. Olha que lei bonita que foi falada, filho. Foi falada com as palavras doces desse Mestre Jesus. Para que todos nós, ainda 2000 anos depois, compreendêssemos que é a lei maior que rege todo esse universo, filhos. Ora, vejam, meus filhos, quão é importante vibrar amor, perdoando a si mesmo e aprendendo a perdoar todas as ofensas. Assim, filhos, os filhos vão ter esse equilíbrio emocional necessário para todas as situações, mesmo aquelas que nos tiram do prumo, mesmo aquelas que nos deixam atordoados. Sabe, filhos? Pois são nesse momento que a gente mais exerce a nossa fé e busca, nos ensinamentos aqui tão falados, a força e a luz para o nosso caminhar, filhos. É nessas horas da dificuldade, meus filhos, que a gente aprende a vibrar amor. E que assim seja, né, meu filho? Assim seja, vô. Obrigado. Graças a Deus, né, filho? E que esses filhos que aqui estão possam, sim, fazer essa reflexão. Filho, se te incomoda, é porque esse sentimento não foi bem acolhido. Sentimento bem acolhido, filho, é aquele que eu consigo mudar com amor e carinho, não me prejudicando e nem agredindo o meu próximo. Que assim seja, filhos. Graças a Deus. Graças a Deus. O Mestre Jesus abençoe e ilumine meus filhos, viu? Vamos dar prosseguimento? Vamos sim. Nós vamos agora fazer a prece de cura, de oração pelos consulentes e pelo Hospital Espiritual Boa Esperança, que é o hospital da nossa casa. O Hospital espiritual, né? Isso. Eu peço que todos se concentrem-se e entrem nas correntes para que a gente possa fazer essa prece. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento as regiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruana. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo que os desejarem conhecer tuas glórias e assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade,
estende suas mãos dádivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, Gleice, vamos fazer a purificação d'água? Vamos sim. Nessa vibração de Oxum que a gente iniciou, eu peço para que você pegue um copo com água, né? E mentalize, sim, de onde vem essa água, né? Esse elemento sagrado. Mentalize, sim, das fontes sagradas. Mentalize essa água nas corredeiras, nas cachoeiras, pedindo para que essa vibração de Oxum, essas caboclas de Oxum, possam aqui neste momento depositar nesse elemento sagrado todo o bálsamo que necessitamos para a nossa força, para a nossa luz, para que possamos, no nosso caminhar, sermos mais leves e pedindo a esses guias toda a proteção. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos fazer agora a nossa vibração pelas caixinhas. Você pode explicar que caixinhas são essas? Caixinhas que estão descritas aqui embaixo no vídeo. As caixinhas, elas existem lá na nossa casa, na Escola Pai João de Aruanda, para que todos os consulentes que ali estão possam colocar os pedidos de prece. Trazendo aqui para a nossa gira virtual, a gente trouxe também um formulário em que você coloca o seu nome ali, coloca o nome de quem você está desejando que essa prece chegue, né? E já mentalizando também, emanando energia na hora que você coloca esses nomes, para que a gente possa fazer essa vibração neste momento. Então, para os encarnados, aqueles que estão vivos, e os desencarnados, aqueles que já partiram para o plano espiritual. Esse momento é muito bonito, o momento que a gente deseja, em vibração, as coisas boas, os sentimentos bons, aqueles que amamos. E que assim seja, né, Deus? Que assim seja. Vamos lá Vamos fazer essa vibração, então? Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém, que assim seja, graças que assim a seja. Deus. Vamos lá, quais são os informes do mês? Vamos aí com bastante informe, sim, né? Nossa casa está em pleno atendimento todas as segundas-feiras, né? A gente abre a casa às 19h30 até às 20 horas, a gente entrega as fichas de atendimento, né? Então, se você quiser o atendimento presencial, todas as segundas-feiras, temos giras de preto velho, sendo que a última gira do mês, gira de Exus e Bombogiras, nossa gira de esquerda. Então, você também está convidado, né? O endereço também está aqui na descrição do vídeo, né? Aquele que quiser conhecer a nossa casa, ou mesmo aqueles que frequentam, sejam sempre bem-vindos aí, sempre nas nossas giras, né? Mas se você está à distância, não consegue ir na nossa casa, também tem aqui na descrição o nosso atendimento à distância, né? Coloca ali teu nome, tua idade, né? Faz um pequeno relato que a gente leva para as entidades e vê a possibilidade desse atendimento aí à distância para aqueles que necessitam, estão aqui nos assistindo à distância. A gente sabe que pelo YouTube a gente chega aí no mundo, né? Então... você falou de idade, mas é data de nascimento, tá? Perfeito. Ali no formuláriozinho eles vão ver que tem o jeito de mandar da melhor forma possível para trazer para a gente, né? Falei hoje, né, Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, né?
tão importante a gente pensar nisso quando a gente fala da vibração Oxum, quando a gente fala da feminilidade, quando a gente fala ao respeito do sagrado feminino, né? Então, umbandistas, não umbandistas, respeito acima de tudo. Respeito às vivas, né? Como a gente fala aí, né? Respeito às mulheres. Respeito é muito importante. Então, é muito importante, num dia como hoje, a gente fazer essa reflexão. Um dia em que a gente fala desse sagrado, fala da grande mãe Oxum, é preciso a gente relembrar isso o tempo inteiro. É nossa responsabilidade esse cuidado, é nossa responsabilidade a mudança nesse mundo que a gente quer viver. Então, é muito importante que a gente tome isso como exemplo também dentro das casas de Umbanda, respeitando esse sagrado, respeitando aí a todas as mulheres com muito carinho nesse dia, que é de luta pelo combate à violência, mas que é de acolhimento a todas aquelas que, em sofrimento, ainda passam por situações como essas desnecessárias no mundo como hoje. Né? E que assim seja. Que assim seja. Mais algum informe? Não, tranquilo. Vamos lá, isso. então. Vamos sim. Então, você faz a peça de encerramento para a gente, Gleice? Faço sim. Já pensando aí nesse dia de Oxum, que é o dia 12, nessa próxima quarta-feira, feriado, todos possamos também nesse dia vibrar bastante, né, nas coisas boas, pedindo toda a luz necessária para o nosso caminhar, para o nosso desenvolvimento moral, espiritual, possamos fazer uma reflexão, olhando para dentro, assim como a Bebé, o espelho de Oxum, a qual ela se mirava, possamos também olhar a nós mesmos, transmutando todo sentimento que ainda precisa de mudança. Pai amado, te agradecemos por essa gíria de hoje, te agradecemos por todo o conhecimento que aqui foi trazido, agradecemos por todas as energias aqui manipuladas. Agradecemos, Pai, por tudo aquilo que recebemos no nosso dia a dia. Agradecemos sempre para receber tudo aquilo que pedimos conforme nosso merecimento. Agradecemos mais uma vez a Ti com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Olha aí, eu, minha mãe Oxum, que ela possa sempre nos abençoar. Que assim seja. Que assim seja. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambure Temba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambure Temba de Angola. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Tchau. Boa semana